padrões culturais de um país determinam a dinâmica social. Hoje é dia 29 de novembro de 2021 e essa é a segunda parte do trabalho direcionado ao presidente Sr. Jair Messias Bolsonaro e à sua equipe. Hoje nós vamos falar sobre as perspectivas sociais. As perspectivas sociais são pontos de vista onde nós nos posicionamos de forma coletiva e observamos os padrões culturais que adoecem a sociedade brasileira. E o que são esses padrões culturais? Os padrões culturais, eles são ideias compartilhadas, eles são opiniões coletivas que determinam o comportamento das pessoas, Nesse desenho aqui, nós podemos observar o que são os padrões culturais. São linhas de pensamento, são opiniões compartilhadas que interligam o pensamento das pessoas e assim formam linhas de pensamento que é sinônimo de padrões culturais. Aqui, cada pontinho desses representa uma pessoa. Esses vários pontinhos representam um grupo social. E a linha que interliga esses pontinhos são as opiniões coletivas. Nesse desenho aqui, para exemplificar, nós temos o exemplo da esquerda, de pessoas com pensamento de esquerda, com ideias e opiniões coletivas e comportamentos parecidos dentro desse grupo social que se refere à esquerda e o grupo da direita. Quando nós falamos de perspectivas sociais, o que é uma perspectiva social? É quando a sociedade se coloca, se posiciona para observar esses padrões culturais de maneira coletiva, para que a gente consiga desenvolver métodos para corrigir, para tratar esses padrões culturais que adoecem a sociedade brasileira. E uma transformação social, ela exige que seja feita, além de uma observação de um ponto de vista coletivo dos padrões culturais doentios, exige também muita reflexão, várias reflexões profundas sobre diferentes temas, para que a gente consiga realmente corrigir os nossos defeitos enquanto sociedade, né? Porque os padrões culturais, eles determinam a nossa personalidade social, né? E esse projeto que eu desenvolvi, ele é muito profundo, ele sugere às pessoas que façam reflexões profundas para que seja uma mudança social que nasce no interior de cada pessoa. A primeira perspectiva social, a PS1, é sobre a vida e a morte. É importante, hoje nós vamos falar na PS1, perspectiva social 1, nós vamos falar sobre a vida. Mais adiante eu vou fazer um trabalho sobre a morte, né? Que até o presente momento é algo inevitável e que a gente precisa trabalhar, precisa estudar também e fazer uma reflexão importante. PS1, é importante a gente refletir sobre a vida, sobre o rumo que estão tomando nossas vidas, né? Considerando principalmente as mudanças que ocorreram nas últimas décadas, né? Desde a globalização até a chegada da internet, o pensamento humano se modificou, houve uma expansão mental coletiva. Hoje em dia o ser humano utiliza muito mais áreas do pensamento e isso modificou a estrutura de vida, o significado da vida humana sobre a Terra.
existe um fenômeno chamado modernidade líquida, que foi é uma denominação que o sociólogo Zygmunt Bauman criou para explicar o que está acontecendo. Desde o período da Revolução Industrial, se intensificou no período da globalização e aprofundou ainda mais na internet. O que é a modernidade líquida? A modernidade líquida se refere a estruturas que se formam rapidamente, sem uma quantidade de informações adequada, sem uma base adequada, e se desfazem muito rapidamente também. E ele também criou a teoria da modernidade da ambivalência, que é a teoria da inversão das coisas. A ambivalência significa contradição, pode ser considerado, por exemplo, a inversão de valores, né? Onde, por exemplo, em vários grupos dentro da sociedade brasileira, o que é errado, as pessoas consideram que é bom. E o que é certo, muitas pessoas consideram cafona. Isso é ambivalência, isso é uma contradição, uma inversão de valores. Quando a gente fala da modernidade líquida e da ambivalência, ela está presente muito nos relacionamentos, por exemplo, né? Porque hoje uma pessoa ela pode adicionar um amigo rapidamente nas redes sociais e conhecer em pouco tempo e formar uma opinião sobre aquela pessoa em pouquíssimo tempo, e depois acontecer um mal-entendido, acontecer algo, né, que é suscetível de acontecer dentro das relações humanas, e essa estrutura se desfazer rapidamente, essa amizade se desfazer rapidamente. Isso está acontecendo no âmbito das amizades, dentro dos relacionamentos amorosos acontece muito também. Nós podemos observar, por exemplo, que hoje a durabilidade dos relacionamentos amorosos é muito menor do que era antes desse fenômeno começar a se intensificar pelo mundo afora, né? Então, e se refere a isso. E quando a gente fala da modernidade líquida e da ambivalência, significa uma interpretação errada que as pessoas fazem na hora de armazenar informações e na hora de se relacionar. Porque quando a gente se relaciona com alguém, nós temos que ter consciência de que podem acontecer pequenos erros, podem acontecer coisas ruins dentro de uma relação. E o que acontece? Por que é líquido? Porque se forma muito rápido e se desfaz muito rápido os relacionamentos hoje em dia. Tanto a amizade quanto os relacionamentos amorosos. E por que é ambivalente? Porque as pessoas guardam o que é ruim, guardam os defeitos ou os erros que a outra pessoa cometeu e jogam fora as qualidades, jogam fora os momentos bons, as coisas boas que a pessoa fez. Então, essas são as principais características que modificaram o significado da vida humana, né? Essa primeira pauta, ela requer um trabalho exclusivo, né, sobre a modernidade líquida e de que maneira que a modernidade líquida afeta a vida das pessoas no dia a dia. Né? Mas é só para levantar essa reflexão, para que as pessoas observem como estão se relacionando, de que maneira estão se relacionando, se não estão sendo severas demais com as outras pessoas ao redor, no âmbito das amizades, para ver se realmente aquela amizade que a pessoa desfez, aquele relacionamento que se desfez, se foi uma decisão correta, julgar aquela pessoa ou descartar os momentos bons e as qualidades daquele ser humano por algum erro que a pessoa tenha cometido, né? Porque nós precisamos de relações saudáveis para viver uma vida gratificante, né?
Então, esse fenômeno, a modernidade líquida e o fenômeno da ambivalência modificaram o significado da vida humana e é muito importante refletir. Inclusive, na hora de depositar a confiança em alguém, por exemplo, né? Esperar um tempo correto antes de formar uma estrutura e chamar aquela pessoa de seu amigo. Ou de formar uma estrutura de um relacionamento amoroso também, que se forma muito rápido, se desfaz muito rápido e as pessoas quase sempre saem magoadas dos relacionamentos, né? A segunda pauta, a PS2, a perspectiva social número 2, é sobre o bem e o mal, que também é uma reflexão imprescindível se a gente quiser fazer uma transformação social de verdade que se inicia no interior das pessoas. Tá? Eu não quero sugerir, eu sou cristã, eu já tenho, essa é uma característica que eu nasci, eu sou uma pessoa do bem, eu acredito em Deus, sempre acreditei em Deus, sou uma pessoa do bem, e eu vejo que o mal está se espalhando muito, se espalhou demais sobre a Terra, né? E as pessoas não podem esquecer que o calendário que rege o mundo hoje é o calendário cristão. A contagem do tempo se iniciou, para nós, seres humanos da era contemporânea, se iniciou a partir da ressurreição de Cristo, né? Então, alguém viu aquela injustiça que Jesus Cristo sofreu e determinou que o tempo seria contado a partir dali. E é interessante as pessoas refletirem, porque a mensagem que Jesus Cristo nos deixou foi a que nós construímos o que vai acontecer com a nossa alma depois da passagem pela Terra é uma construção que a gente vai fazer ao longo da vida. Então, se a gente fizer o bem ao longo da vida, Jesus garante a vida eterna e garante um lugar bom para nossa alma. Se as pessoas fizerem o mal ao longo da vida, elas vão arcar com o mal quando já não estiverem mais aqui nessa terra. Então, é uma reflexão importante. Eu acho que não vale a pena, sabe? Nós estamos numa época onde é necessária uma mudança global, né? Se faz necessária essa mudança e já que tem que mudar algo, que seja isso. E que as pessoas consigam tratar os outros com mais consideração, com mais humanidade, né? Refletir sobre a vida, refletir sobre o bem e o mal e fazer uma escolha pelo bem da humanidade, pelo bem das pessoas que estão ao seu redor e pelo seu próprio bem, já que o calendário que rege o mundo hoje é o calendário cristão, né? Então, tudo nos leva a crer que é tudo verdade o que aconteceu, toda a história de Jesus Cristo. Então, não é uma atitude inteligente fazer o mal sobre a terra, sabendo que isso vai voltar para as pessoas que fizerem em algum momento. Mesmo que seja no âmbito espiritual, isso vai voltar. E a pessoa vai precisar da ajuda de Jesus Cristo, e Jesus Cristo não vai poder socorrer a alma dessa pessoa mais, porque foi uma escolha que essa pessoa fez ao longo da vida. Por isso é uma reflexão importante, imprescindível. PS3, o mundo material e o mundo abstrato. Está ligado às duas perspectivas anteriores, sobre a vida e a morte, sobre o bem e o mal. E o mundo material e o mundo abstrato se referem muito aos sentimentos das pessoas. A maneira que a gente cuida dos sentimentos das pessoas, o que a gente faz para as pessoas e a forma que a gente trata os sentimentos das pessoas. Muitas pessoas vão pela vida e enxergam apenas o mundo material, enxergam apenas a matéria e não se importam com os sentimentos dos outros. E muitas vezes ferem, e existem pessoas muito ruins que ferem os sentimentos dos outros, que destroem a vida de pessoas, muitas vezes pessoas inocentes, sem se importar com o mundo abstrato, né? Então aí a gente volta para a reflexão sobre a vida de Jesus Cristo, né?
que é a parte abstrata do mundo, a parte espiritual do mundo, né? E os resultados das nossas escolhas ao longo da vida. Então, essas três perspectivas iniciais, elas são uma sugestão para que as pessoas sentem em um domingo à tarde no sofá, tranquilamente, ou sentem para observar uma paisagem consigo mesmas e façam uma reflexão sobre suas vidas, façam uma reflexão sobre suas escolhas e façam uma reflexão sobre o resultado dessas escolhas em um futuro, né? É uma sugestão para as pessoas refletirem, para que a gente consiga fazer uma transformação social, uma transformação global, gratificante, significativa de verdade, entende? Que traga mais sentido para as nossas vidas, né? A quarta perspectiva social é sobre o organismo social, PS4. O organismo social se refere muito, né, sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, sobre as doenças sociais. Então agora nós vamos falar sobre uma das doenças sociais, que é a pobreza, né? Que é um dos focos desse projeto, é a erradicação da pobreza. E aqui nesse gráfico a gente consegue perceber o que acontece no Brasil e nos países subdesenvolvidos. Tá? É importante a gente levar em consideração que esse projeto ele pode ser implementado em todos os países do mundo e com ênfase nos países subdesenvolvidos, com ênfase nos países pobres, considerando que os padrões culturais que levam esses países a serem pobres são bem parecidos. Então esse tratamento ele se encaixa perfeitamente a esses países. O que a gente pode observar nesse desenho aqui? Cada bolinha dessa representa uma pessoa, né? Representa uma célula social no organismo. O que acontece nos países pobres? A multiplicação dessas células sociais, enquanto a economia está estagnada. Enquanto a economia não cresce e a população aumenta, o número de pessoas aumenta. Isso traz muitos problemas, como a pobreza, por exemplo, né? A nível de governo, vocês que são do governo, vocês têm que estar controlando, vocês têm que estar tentando controlar o tempo todo esse fenômeno, essa doença social. E aí, o que vocês veem como alternativa? Vocês têm que aumentar, o governo tem que aumentar o preço das coisas, os juros. Tem que aumentar juros, tem que vender empresas, vender estatais para conseguir pagar essa conta que nunca fecha, porque é um número crescente de pessoas, né? Então essa é uma das doenças do organismo social que precisa ser tratada, que é a pobreza, mas nós temos outras doenças também. Bom, aqui nós conseguimos observar duas doenças sociais, que é a superpopulação e a pobreza, né? Aqui nós conseguimos, porque uma coisa leva a outra, né? A multiplicação de pessoas pobres aumenta, incha, faz volume de massa no organismo social e isso gera cada vez mais pobreza e o país vai ficando cada vez mais difícil de se administrar. Aqui nós contemplamos, a gente consegue ver dois problemas sociais gravíssimos, né? E a PS5 se refere à felicidade na era contemporânea, né? Tudo que a gente está vivendo hoje no mundo é resultado da forma como as pessoas buscam a felicidade. E nos países subdesenvolvidos, as características, a forma como as pessoas buscam a felicidade são muito parecidas, são praticamente iguais. Porque o que acontece? A maioria dos países subdesenvolvidos são países tropicais, são países de clima quente. E as pessoas são pobres, a maioria das pessoas trabalha muito, levam vidas cansativas, com baixo nível de qualidade de vida.
Então, ao que essas pessoas associam a felicidade? Principalmente aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho do Brasil, porque o início desse projeto é aqui. Aqui no Brasil, as pessoas associam muito a felicidade às festas, às comemorações, a sair, a se arrumar, colocar uma roupa bonita e sair, geralmente é para beber, para consumir bebida alcoólica, fazer amizades. E o segundo ponto ao que as pessoas associam a felicidade aqui no Brasil e em praticamente todos os países do mundo, só que nos países subdesenvolvidos acontece de uma forma problemática, que é encontrar o grande amor. As pessoas gostam de sair, gostam de curtir, gostam de beber, se divertir, dar risada, encontrar um grande amor. Querem encontrar alguém, as pessoas saem para encontrar alguém, para conhecer alguém legal, para namorar, para beijar na boca, fazer amor. As pessoas saem para isso, né? Em busca disso, a grande maioria das pessoas, principalmente considerando numa época onde os relacionamentos são frágeis e começam muito rápido e terminam muito rápido. Então, cada vez as pessoas vão emendando. É de balada em balada, é de festa em festa, e aí encontra alguém, começa um relacionamento sem uma base sólida, sem uma base adequada. Esse relacionamento se desfaz e no próximo final de semana seguinte, a pessoa já está novamente em uma festa, bebendo e querendo encontrar alguém. E aí a gente vem para o terceiro ponto, a terceira característica social que as pessoas associam à felicidade, que é em se casar e terem filhos, né? Essa característica, ela é orgânica, né? As pessoas nascem com essa característica de querer se casar e ter filhos, né? E porque é da espécie humana, eu acho que de todos os seres vivos, né? Assim, as pessoas nascem um pouco com essa característica, basicamente, e tem as características de... E tem ai meu Deus, a história, né? As histórias que as pessoas... As histórias do mundo midiático, as histórias de amor, Romeu e Julieta, as novelas muito românticas, onde os casais se apaixonam e o final das novelas sempre é com a mulher grávida, o casal feliz com 2 crianças, o casal feliz e a mulher grávida. O final das novelas é assim, o final de muitos filmes românticos é assim, o casal feliz e perfeito com uma criança. Então, isso acaba alimentando esse desejo, alimentando essa característica que já é orgânica, né? E só que assim, nos países de primeiro mundo, essa característica não é tão marcante. Eles nascem com esse perfil, com essa característica biológica de querer se casar, ser feliz no amor e se reproduzir. Só que a estrutura social deles é totalmente diferente, né? O clima é totalmente diferente, geralmente clima nórdico, clima mais frio, onde as estações do ano são muito marcadas, né? O calor dura 3 meses, o tempo de calor, um tempo mais fresquinho, mais de sol e de calor, dura 3 meses. Então o período das festas lá é menor. Não é como em um país tropical que faz calor o ano inteiro e que as pessoas, as roupas são mais fresquinhas, tudo é propício para festas e comemorações, é diferente. Então eles focam muito, né, nos países de primeiro mundo. Eles focam muito na estrutura individual, porque eles vêm de uma família, geralmente eles vêm de uma família onde a mulher concebeu a criança aos 28, 30 anos de idade. Na grande maioria das vezes, essa mulher já trabalha, já tem uma formação, o pai da criança também. E, geralmente, eu conheci pelo menos
na época que eu vivi na Europa, eu conheci pelo menos 5 casais que ficaram juntos durante 14 anos antes de terem o primeiro filho. 5 ou 6. Então, é um padrão cultural daquela sociedade na Europa. Então, eles nascem com essa característica, só que a estrutura social e o clima do país faz com que eles se organizem melhor antes de se reproduzir. E por isso que a sociedade é mais organizada e o padrão de vida deles é melhor. E a pobreza praticamente não existe. O número de pessoas pobres é muito baixo nos países europeus, né? Nos países de primeiro mundo, né? Nem todos os países europeus. Nos países de primeiro mundo, a pobreza é muito menor, né? Inclusive, nesse gráfico, nós podemos observar. Nesse gráfico, nós podemos observar o que acontece em um país, nos países de primeiro mundo, por exemplo. Essa fina camada aqui embaixo é a pobreza. Seria a extrema pobreza, seria um número muito baixo de pessoas extremamente pobres, quase não existe, quase não dá para ver. Essa segunda linha são das pessoas pobres, que tem uma estrutura de vida um pouco frágil, né? Porque até a pobreza nos países desenvolvidos, ela é diferente, né? E aqui nós temos a classe média alta e a elite, todos com uma estrutura de vida forte, né? Ao contrário do que acontece nos países pobres, né? Que nós temos uma camada grossa de extrema pobreza, outra camada grossa de pessoas pobres, uma terceira camada grossa de pessoas da classe média baixa, uma fina camada na classe média alta, e na pontinha nós temos a elite, que são as pessoas mais ricas da sociedade. E por que isso acontece? Isso acontece muito pela maneira como as pessoas encaram a felicidade, a forma como as pessoas buscam a felicidade na era contemporânea, né? Eu acho que não é errado as pessoas saírem para festas e comemorações, apesar de que nós precisamos fazer uma reflexão sobre esse tema também, e encarar, se nós queremos uma transformação social profunda e verdadeira, nós temos que encarar as celebrações de um modo totalmente diferente. Nós temos que pensar, as pessoas precisam pensar e encarar de maneira diferente as festas, as celebrações, as baladas e todas essas confraternizações, as festas no geral, né? Encontrar um grande amor. Querer encontrar um grande amor não é um problema também, é algo bonito, é algo orgânico, o ser humano nasce com isso, só que as pessoas precisam buscar um grande amor considerando todas as mudanças que ocorreram nos relacionamentos amorosos, principalmente, considerando que nós precisamos de um tempo para estabelecer um relacionamento. Não é conhecer uma pessoa em uma balada num dia e na semana seguinte o casal já ir morar junto, na semana seguinte já apresenta para a família, na semana seguinte já muda o status nas redes sociais, já coloca relacionamento sério em menos de uma semana. Não é assim. Não é assim que se constrói uma base sólida. Então não tem problema em buscar um grande amor, desde que as pessoas estejam cientes, conscientes das mudanças pelas quais nós passamos e se relacionem de forma mais responsável e mais consciente, para evitar o sofrimento, né, das pessoas, das rupturas de vários relacionamentos frustrados que não dão certo, né? A próxima perspectiva social é a perspectiva social da casa. Ah, não, pera, só um momento. Ainda na PS5, na perspectiva social número 5, que se refere à felicidade na era contemporânea, existe um outro traço muito importante que nós precisamos tratar, que é que existem grupos na sociedade brasileira, no mundo, né, espalhados pelo mundo, que esse traço cultural, essa característica, ela também está muito ligada à PS2 e à PS3.
tá? Tem muitas pessoas que associam a felicidade pessoal à destruição do outro. E se empenham e passam décadas de uma vida, escravizam pessoas, escravizam núcleos sociais inteiros de pessoas e humilham pessoas inocentes, destroem a vida de pessoas inocentes, levam à morte pessoas inocentes e se sentem felizes com isso. Pessoas que associam suas realizações pessoais na destruição do ser humano, na destruição da espécie humana. Esse é um padrão cultural muito forte no Brasil, muito forte, e eu e minha família, nós sentimos isso na pele, né? Nós sentimos isso na pele, eu senti muito isso na minha pele, na minha vida, na minha alma. Eu carrego muitas marcas por causa disso, por causa de pessoas muito ruins, que não me respeitam, que não respeitam a minha família, não respeitam o meu núcleo social e me fazem sofrer, destroem a minha vida completamente. E eles associam a felicidade deles a me machucar, a me destruir, sabe? Então, essa é uma característica que precisa ser corrigida, que precisa ser trabalhada, tanto pelo meu bem, quanto pelo bem das pessoas frágeis, o bem de núcleos sociais de pessoas inocentes que estão sofrendo, que estão sendo submetidas a um tratamento muito degradante, sem ter feito nada, pelo simples fato de existir, sabe? Então, essa é uma característica que nós precisamos tratar no Brasil, né? Porque são pessoas fortes, são pessoas com alto padrão de vida, né? Pessoas muito ricas, da classe média alta, da elite, um grupo pequeno de pessoas pegando a rodo, pegando a baldes, vários e vários núcleos sociais para machucar, para destruir e para levar as pessoas até a morte, sabe? É muito triste essa característica, é muito triste quando as pessoas associam a felicidade na destruição de outros seres humanos. Essa é uma característica que a gente realmente todas, né? Todas essas características que eu falei até agora precisam ser trabalhadas, precisam ser modificadas para que a gente consiga um resultado satisfatório, uma transformação social satisfatória, a transformação social que a gente precisa, né? A próxima perspectiva social é a perspectiva social da casa, né? A perspectiva social da casa se refere às construções, né? Nós precisamos considerar que uma casa, ela é mais do que a parte física, aí entra o mundo material e o mundo abstrato, né? Uma casa, ela é mais do que uma construção. Uma casa, ela é um sentimento, né? Também, o sentimento de estar em casa, de uma pessoa estar acolhida, o sentimento de conforto, proteção e segurança, né? Os sentimentos de conforto, proteção e segurança, né? Então, quando a gente fala da perspectiva social da casa no Brasil, e nós estudamos um pouco as construções aqui no Brasil, a gente consegue observar o seguinte, que apenas 20% das construções no Brasil podem ser consideradas arquitetura, né? Porque para uma construção ser considerada uma obra arquitetônica, ela precisa ter um teor artístico, porque o ar de arquitetura vem de artístico, são construções artísticas que definem uma construção arquitetônica. Uma construção, mesmo que tenha sido feita por um arquiteto, que não apresenta nenhuma informação artística, ela não pode ser chamada de arquitetura, praticamente, né? Porque é apenas uma construção onde foram colocados ali os materiais para abrigar as pessoas, né? Para ser arquitetura,
tem que ter informações de arte, informações visuais de arte, né? Então nós temos aproximadamente 20% das construções no Brasil podem ser consideradas arquitetura, né? Outros 20% são construções feitas por arquitetos, mas que não têm um teor artístico, né? São muitos prédios, geralmente são prédios de cor bege, são prédios de cor cinza, e que eles foram construídos, tiveram a participação de engenheiros e arquitetos, mas eles foram construídos para suprir a demanda do crescimento populacional, né? Conforme as pessoas cada vez mais associam a felicidade a encontrar um grande amor, se casar e terem filhos, e ter filhos, essas pessoas buscam apartamentos, essas pessoas buscam casas para constituir sua família e viver com sua família. Então, a arquitetura tem que acompanhar esse fenômeno, porque o número é muito alto de pessoas, né? Nós podemos ver que um empreendimento no Brasil, um conjunto habitacional no Brasil, feito por arquitetos, mesmo sem nenhuma informação de arte, sem nenhum teor artístico, ele vende rapidamente. É algo que rapidamente se esgotam ali os apartamentos, é rápido, porque a demanda é muito alta, né? Então, hoje em dia, existem muitas facilidades para as pessoas comprarem imóveis, né? Pessoas que têm uma boa condição, têm um bom emprego, conseguem, né? Tem essas facilidades para fazer parcelamento, às vezes pegam um empréstimo no banco, existem essas facilidades também. Então a arquitetura hoje ela está sendo feita para suprir essas demandas, né? Não está tendo mais essa preocupação com a estética do imóvel, com a parte artística mesmo, né? Então 20% das construções no Brasil podem ser consideradas arquitetura, porque tem informações artísticas, a estética é de arquitetura. 20% são construções sem nenhuma informação artística, apenas os materiais colocados ali, na cor bege e na cor cinza, e só para atender demandas. E 60% das construções no Brasil se dividem entre os barracos das favelas e as casinhas de periferia, feitas com os tijolinhos. Normalmente elas são construídas com os tijolinhos cor de laranja com furinhos ou com aqueles tijolos de cor cinza com 3 furos, né? Então, a maioria dessas casas, elas não têm qualidade estética nenhuma, assim. Não chega nem a ser uma construção feita por um arquiteto que pelo menos tem um acabamento, né? A gente vê que teve um princípio, meio, fim, aquele prédio, aquela obra, aquela construção, a gente vê que teve um acabamento. Essas construções da periferia não, elas são feitas por pedreiros, por pessoas que não estudaram arquitetura, né? Algumas dessas casas têm um padrão estético legal, inclusive eu fiz algumas fotos de algumas casas. Só que tem um formato legal, um modelo, um estilo legal a construção. São feitas por pedreiros que não estudaram arquitetura, mas que têm uma habilidade com essa questão das construções, tem essa habilidade. Só que são casas frágeis. São casas que esse material, esses tijolinhos, eles não são um material muito durável, né? Essas casas, dentro de 15 anos, 10, 15 anos, a gente tira uma foto da parede externa da casa, mesmo com acabamento, a gente consegue ver que houve já a infiltração da água. E os tijolos, mesmo com... Nossa, eu tô com uma coceira aqui. Acho que é nervoso.
E os tijolinhos começam a aparecer mesmo com o acabamento, com o reboco, com uma massa ali por fora, mesmo com aquele produto piche que é passado por fora. Eu tirei foto de casas que tem no máximo 15 anos de construídas e que a gente consegue ver através do reboco da parede do lado de fora os tijolos aparentes. E o que significa isso? Significa que aquela casa está se tornando frágil. E dentro de mais 10 anos, o morador vai precisar fazer uma reforma ou até mesmo derrubar o imóvel e reconstruir. Né? Essas construções não têm uma durabilidade boa, entende? São construções que duram pouco, né? Se a gente for comparar com países de primeiro mundo, onde existem, a maioria das construções tem 300 anos. São casas de um século atrás, construídas com materiais melhores e mais resistentes. E que inclusive passam de geração para geração, né? Assim, essas casas e passam quase intactas. Você não vê o passar do tempo ali na parte externa daquelas casas, e tem uma estética maravilhosa, né? Uma estética impecável, né? Assim, são construções bonitas e duráveis, né? E nós temos os barracos nas favelas, que não podem nem ser chamados de construções, são abrigos improvisados com materiais que as pessoas encontram. A maioria são feitos com paus, com madeiras que as pessoas encontram, madeiras de tamanhos irregulares, madeiras de cores diferentes e lonas de plástico para cobrir a cabeça das pessoas, que as pessoas improvisam ali no desespero para não ficarem na rua, né? E eu estive realizando uma pesquisa e eu não sei se esse número está correto, mas o que saiu para mim é que nós temos aproximadamente 10 mil favelas no Brasil. Né? Não são 10 mil casinhas, são 10 mil favelas, que podem ter 10 mil casinhas cada uma, 10 mil barracos cada uma dessas favelas, 20 mil barracos, 30 mil barracos de madeira, construídos de qualquer maneira, com materiais inadequados. Né? Esses lugares, essas construções, esses barracos, eles são desconfortáveis, muito desconfortáveis de se viver. Existem estados aqui no Brasil que são muito quentes, né? Eu acho que essas pessoas passam muito mal no calor. E às vezes são famílias grandes, são famílias numerosas que vivem nesses barracos, né? Às vezes são um barraco com 2 cômodos, vivem 5 pessoas, né? 9 pessoas dentro de um barraco, que não caberia nenhuma pessoa praticamente, né? Que para uma pessoa já seria apertado. Existem famílias com 8, 9 pessoas vivendo nesses barracos feitos de madeira, passando calor, passando sufoco. Então é muito difícil mesmo. Esse aspecto das construções no Brasil, ele precisa ser avaliado, né? Precisa ser repensado, e é interessante a gente, já que a gente vai fazer uma transformação social, um movimento social de grande magnitude, a gente pensar em construções mais interessantes para as pessoas, que devolvam a dignidade das pessoas e que tenham um padrão estético, arquitetônico legal, assim, sabe? Bonito, pensar não apenas na durabilidade, mas também na estética desses imóveis, né? Que sejam melhores, mais resistentes e mais bonitos, né? De se ver. O segundo aspecto da perspectiva social da casa são os sentimentos das pessoas em uma sociedade, né? O que a gente fala? Por exemplo, os sentimentos das pessoas mudam conforme a região que a pessoa está. Podem mudar conforme uma pessoa se locomove de uma parte para outra da cidade. Eu fiz no texto da perspectiva social da casa, o texto completo, que seria um trabalho à parte, né?
Cada uma dessas perspectivas é um trabalho à parte. Aqui eu estou fazendo um resumo de cada uma. Eu fiz uma breve analogia para exemplificar um sentimento de uma pessoa, que é a analogia de um empresário que precisa cruzar a cidade para uma reunião. Esse empresário, ele sai do conforto da casa dele, ou da empresa dele, em um bairro seguro e muito bem urbanizado, em um bairro da classe média alta. Ele cruza a cidade para participar de uma reunião, e conforme ele vai passando em lugares diferentes, em periferias próximas a favelas, o sentimento de segurança, de proteção e segurança que ele sentia naquele bairro da classe média alta, ele vai dando lugar a um sentimento de preocupação, a um sentimento de insegurança mesmo, um medo de sofrer violência, por exemplo, em um bairro pobre, né? O sentimento de conforto, porque é desconfortável uma pessoa que sai de um bairro da classe média alta, com belas construções, muito bem urbanizado, e passa por um bairro da periferia e vê todo aquele cenário pobre, aquelas casinhas mal feitas, sem acabamento. O sentimento de conforto dá lugar ao sentimento de desconforto, o sentimento que ele sentia de segurança e proteção no bairro dele dá lugar a um sentimento de insegurança, de medo mesmo da violência. Então aí a gente consegue observar esse sentimento, o sentimento da casa no Brasil, que ele não é um sentimento geral em todo o território. Não, ele é um sentimento que ele muda conforme as pessoas mudam de localidade, né? Ele pode mudar. E também tem nós podemos também exemplificar com o exemplo de uma faxineira, de uma pessoa da área da limpeza que sai de uma periferia, no primeiro dia de trabalho, uma faxineira que sai de uma periferia e vai para um bairro da classe média alta pela primeira vez na sua vida. Ela fica um pouco desconfortável ali, porque ela vê que as pessoas têm um padrão de vida diferente, se vestem de maneira diferente, então ela fica, às vezes pode sentir um pouco de vergonha de entrar no elevador e pegar o elevador ali com aquelas pessoas com outro padrão de vida, ou até mesmo ela pode ficar com medo do comportamento dela, de quebrar alguma coisa, de acontecer alguma coisa, porque ela sente que ali não é o habitat natural dela, entende? Então, são dois exemplos que servem tanto para um grupo social quanto para o outro, né? Que a gente pode ver como que esse sentimento de conforto, de segurança e de proteção, ele se modifica conforme as pessoas mudam de localidade. Então, por que é interessante essa transformação social? Essa transformação social, ela é interessante por isso, porque ela diminui, né? Ela trata as desigualdades sociais de uma maneira onde tanto os bairros mais afastados quanto os bairros centrais, eles proporcionam o mesmo sentimento de conforto e segurança para as pessoas, sabe? Por isso que é tão importante a gente estudar as construções, estudar esses aspectos e fazer uma transformação social que leve em consideração as construções, os aspectos urbanísticos das cidades, para que não haja essa discrepância de um bairro para o outro, essa discrepância tão severa, né, de um bairro para o outro, essa diferença social, e que seja mais homogêneo, um ambiente social mais homogêneo, mais parecido, com construções boas, de alto padrão, duráveis, e com projetos urbanísticos bonitos em todas as cidades, sabe? E que as pessoas não sofram essa mudança de sentimento quando mudam de um lugar para o outro, né? A próxima perspectiva social é a perspectiva social da família. Essa perspectiva ela é para tratar basicamente o preconceito, os preconceitos
E o sentimento de ódio que existe no Brasil, que ele é muito, muito intenso, muito presente no dia a dia de muitas pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas, elas não se sentem, a maioria das pessoas, elas não se sentem parte de um corpo social, parte de uma sociedade, parte de uma família social, né? Muitas pessoas conseguem enxergar apenas o grupo social a que pertencem e os grupos parecidos, com padrões culturais parecidos, com estilo de vida parecido, um nível de vida parecido, e desprezam pessoas com características diferentes, desprezam, sentem ódio e inclusive associam a felicidade à destruição de pessoas com padrões, com características físicas e sociais diferentes, né? E aí nós podemos falar, por exemplo, do preconceito racial na sociedade brasileira, que é um grande absurdo, né? O preconceito racial ele é um absurdo em todas as partes do mundo, né? E considerando que o Brasil é um país tropical, é um país quente, onde existe muito sol, um país tropical, colonizado, miscigenado há mais de 3 séculos, 4, 5 séculos, que começou esse processo da miscigenação, e um país pobre, e com uma elite, com grupos sociais da elite, com um perfil de pensamento racistas e escravocratas, que simplesmente não gostam de pessoas por suas características físicas diferentes, escravizam e maltratam as pessoas por causa disso. Existe também o ódio com relação a pessoas de outros estados, né? Porque existe um pouco essa diferença no sotaque. O idioma é o mesmo em todo o território nacional, mas existem as modificações nos sotaques. Então, nas grandes cidades, as pessoas sofrem muito preconceito, porque pelo jeito de falar e pela cultura diferente, né, as pessoas sofrem muito preconceito por terem vindo de outros estados, né? E existe também o preconceito contra as pessoas pobres, né? Que independente já da onde a pessoa veio, independente já das características físicas da pessoa, o grupo social não gosta só porque é pobre. Não importa se é do Nordeste, não importa se a pessoa é branca, se a pessoa é negra, se a pessoa é parda. Só o fato de ser pobre, o grupo já não gosta e já ataca. Só que esse padrão cultural doentio, ele é muito triste, ele traz muita tristeza, principalmente para os inocentes, para as pessoas que estão simplesmente querendo levar suas vidas e de repente são capturadas, né? Tem suas vidas capturadas, de repente pela cor da pele, de repente por ser de outro estado ou por ser pobre, e tem suas vidas destruídas completamente. Sabe? Isso é muito triste. Então, qual que é a proposta para a gente tratar esse padrão cultural? É a gente criar a perspectiva social da família e que, ao invés das pessoas quererem maltratar os outros, brigar ou destruir a vida dos outros, por qualquer característica que seja, as pessoas se coloquem numa posição mais neutra para observar esses grupos sociais, sabe? Que não sintam ódio dos outros pela cor da pele, nem pela condição social, nem por ter vindo de outro estado, sabe? Que tenham um olhar mais humano para as outras pessoas, sabe? Às vezes, de repente, não precisa, né? Não é obrigatório sentir amor, demonstrar amor por determinado grupo social, mas respeitar aquele grupo social, sabe? As características daquelas pessoas, respeitar e se colocar numa posição mais neutra na hora de observar, sabe? E quando a gente fala de uma família, esse exemplo é interessante, porque dentro de uma família, geralmente quando uma família se reúne e que vem um tio distante, um parente distante, um primo distante, nem sempre as pessoas têm afinidade com aquele primo distante que veio.
Só que na hora do jantar em família, na hora do almoço em família, quando aquele primo vem, aquela pessoa vem de outro lugar, vem de outro lugar, vem de um lugar distante, né? O que é a distância? É a distância nas características físicas, a distância nas características sociais, né? Seria essa distância que a gente fala quando a gente fala da família social. Então, o que as pessoas fazem quando vem aquele primo distante que a pessoa não gosta muito, não tem muita afinidade? A pessoa respeita. Geralmente, a pessoa tem que respeitar por respeito à família que tá ali. De repente, pela própria pessoa, ela atacaria aquele primo e falaria alguma coisa, mas por respeito à família, a pessoa se coloca numa posição mais neutra. E aí todo mundo pode confraternizar, todo mundo pode participar ali daquela reunião sem ninguém sair machucado. É simplesmente ter uma postura neutra e respeitar as pessoas com características diferentes, né? E a próxima perspectiva social é a perspectiva social da escola. A perspectiva social da escola, ela é imprescindível e ela trata os padrões culturais referentes às discrepâncias, a diferença nos níveis de conhecimento, né? Nos níveis acadêmicos mesmo, nos níveis de conhecimento dentro de uma sociedade, sabe? Porque para a gente conseguir fazer uma transformação social, o primeiro passo é a gente nivelar, a gente conseguir chegar no mesmo nível, de um nível parecido, um nível intelectual, social parecido. Por quê? Porque as pessoas pobres, a maioria das pessoas pobres de periferias e favelas, né? Hoje em dia existem muitas facilidades para as pessoas estudarem, existem muitos programas sociais, só que ainda falta muita informação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa levar conhecimento para essas pessoas, para a gente conseguir fazer um trabalho legal, para a gente conseguir erradicar a pobreza no Brasil. A gente tem que crescer, expandir a mentalidade das pessoas em primeiro lugar. É um dos primeiros passos, né? É expandir a mentalidade das pessoas. Então, nós temos vários temas aqui referentes à perspectiva social da escola e eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Já estamos com 1 hora. Na terceira parte desse trabalho, eu vou apresentar para vocês a perspectiva social número 8, número 9, número 10, 11 e 12, para a gente fechar. Então, só para encerrar aqui, eu vou compartilhar com vocês, vou falar para vocês as 12 perspectivas e onde a gente parou. E aí no próximo vídeo a gente continua a partir desse ponto, eu espero que seja em breve. Perspectiva 1, PS1, reflexão sobre a vida e a morte. PS2, reflexão imprescindível sobre o bem e o mal e as escolhas que as pessoas estão fazendo. Perspectiva social número 3, PS3, o mundo material e o mundo abstrato, que se refere aos sentimentos das pessoas e como as pessoas estão tratando umas às outras. Reflexão imprescindível para as transformações sociais. PS4, organismo social. PS5, a felicidade na era contemporânea. PS6, perspectiva social da casa. PS7, perspectiva social da família. PS8, perspectiva social da escola. PS9, perspectiva social da fábrica. PS10, erradicação da pobreza. PS11, perspectiva social da empresa, e a PS12 são as celebrações, tá? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigada por assistir.